Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo. Queremos uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e conhecer suas atividades como professor e pesquisador na área da antropologia. O nosso convidado é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Artes com ênfase na Antropologia pela Harvard University nos Estados Unidos e doutor em Antropologia nessa mesma universidade. Tem pós-doutorado na Université de Montréal, no Canadá, e no Centre National de Recherche Scientifique da França. Desde 1987 é professor da Universidade de Brasília, tendo sido diretor do Instituto de Ciências Sociais. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Suas principais áreas de pesquisa são direito, cidadania, democracia, políticas de reconhecimento e conflitos. Publicou 69 artigos em revistas científicas, 32 capítulos de livros e 9 livros. Orientou 30 mestrados e 18 doutorados e supervisionou 11 pós-doutorados. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco pesquisador parceiro da imprensa da Universidade de Brasília e medalha Roquete Pinto da Associação Brasileira de Antropologia. Atualmente é professor titular de Antropologia na Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador na área de antropologia. Por favor. Gostaria de agradecer o convite, falar da minha satisfação em participar desse importante programa. Eu cresci no Rio de Janeiro, nasci em São Paulo, mas mudei-me com 4 meses para o Rio de Janeiro e fui um excelente aluno no primário, até eu descobri o mundo da rua aos 11 anos de idade. Por uma série de circunstâncias, eu tinha muita liberdade de locomoção no Rio, fiquei encantado com o mundo da rua e passei a dar muito pouca atenção à escola até eu entrar para a Universidade de Brasília, no, ah, com ve- no vestibular de 1973. Daí voltei a ser um excelente aluno na Universidade de Brasília, depois no Museu Nacional, na UFRJ, no Rio, para o mestrado, e no mestrado e doutorado nos Estados Unidos, em Harvard. Eu tive muita sorte das instituições em que estudei. A Universidade de Brasília tinha um excelente programa. Bom, estava começando um programa de pós-graduação na época, mas tinha um excelente curso de ciências sociais, tive excelentes professores lá. Depois, no Museu Nacional, que foi uma instituição inovadora na área de pesquisa antropológica, antropologia social e cultural, articulando pesquisa e ensino de uma maneira fortemente integrada. E em Harvard eu tive a oportunidade de ampliar muito meus horizontes,
como aluno lá, fiquei 5 anos lá, tive excelentes professores também, alguns muito famosos, e foi importante na minha formação também a experiência de ter morado 1 ano lá com meu pai em 1971, na época em que eu ainda não tinha, na época em que eu era mau aluno, né? Estava encantado com o mundo da rua. Na época estava no final do movimento hippie nos Estados Unidos, do qual eu pude participar um pouco. E a experiência de ter vivido num país muito diferente, acho que aguçou os meus interesses por estudos de outras sociedades. E quando voltei para o Brasil, ainda sem um interesse muito definido, mas acabei fazendo vestibular e depois tive um bom encaminhamento na UNB. Certamente eu podia falar muito, muito sobre isso, porque certamente tive influência do meu pai, ainda que subliminar, né? Nunca fui aluno dele. Só uma nota nessa direção: nós tínhamos muito pouco diálogo durante a minha infância e juventude, mas nos últimos 10 anos da vida dele, ele foi meu principal interlocutor e nós construímos também uma grande amizade, que foi uma coisa muito prazerosa para mim, e importante para a minha vida também. Que bela carreira, Luiz Roberto. Eu tive o privilégio de conviver muito com o seu pai, Roberto Cardoso de Oliveira, e que me introduziu na comunidade de antropologia. Tenho muitos amigos antropólogos. O senhor Luiz Roberto publicou um livro intitulado Direito Legal e Insulto Moral, Dilemas da Cidadania no Quebec, Brasil, Quebec e Estados Unidos. Esse livro teve uma grande repercussão. Poderia destacar os principais temas abordados nesse livro? Pois não, bom, esse livro, de certa forma, é um desdobramento da minha tese de doutorado nos Estados Unidos, que acabou sendo publicada em português só no ano passado, sobre administração de conflitos e justiça, um juizado de pequenas causas nos Estados Unidos. E no livro, esse que você mencionou, Direito Legal e Insulto Moral, é onde eu desenvolvo o conceito de insulto moral, que passou a dar grande visibilidade às minhas publicações desde então. Esse livro foi publicado originalmente em 2002, depois foi traduzido para o francês em 2005, teve outra edição em português. Agora, o insulto moral, ele se caracteriza basicamente por uma agressão objetiva a direitos, mas que não pode ser adequadamente traduzida em evidências materiais, de difícil compreensão para o judiciário, embora tenha esse caráter objetivo, mas é diferente de uma ofensa a um direito legal que possa ser positivado. E ao desenvolver esse conceito, eu renovei minha análise das disputas de pequenas causas nos Estados Unidos, por um lado, e, por outro lado, pude entender melhor as demandas de reconhecimento do Quebec no conflito canadense, né? O Quebec, desde 1982, tem um conflito constitucional com o resto do Canadá, que eles demandam o reconhecimento da sociedade quebequense como uma sociedade distinta. E muito interessante na minha discussão é que, contrastando com o Brasil e Estados Unidos, que eu havia comparado anteriormente em outros artigos, antes de escrever o livro, no que concerne a cidadania, no Quebec, o tratamento uniforme, quer dizer, a regra de você atribuir exatamente o mesmo tratamento, o mesmo direito a todos os cidadãos, em certas circunstâncias é tomado como uma ofensa pelos quebequenses. E eu tive alguma dificuldade de entender, porque contrasta muito com a minha discussão anterior entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, um país onde há uma grande preocupação com
com respeito aos direitos dos cidadãos de uma forma radicalmente universalizada. E no Brasil, eu já caracterizava antes, passei a fazer isso com mais ênfase no livro mencionado, há uma dificuldade de reconhecer os direitos daquelas pessoas nas quais os sujeitos não reconhecem o que eu tenho chamado de substância moral da dignidade. Então, a dificuldade do Brasil de universalizar direitos, contrastando com os Estados Unidos, eu encontrei no Canadá um contraponto interessante, porque onde a universalização tinha como implicação, em certas circunstâncias, uma ofensa a direitos. E eu contrasto isso também com a nossa preocupação, com a preocupação brasileira com a manifestação de consideração à pessoa do interlocutor. E na minha análise de pequenas causas nos Estados Unidos, eu falo da dificuldade dos americanos em lidarem e entenderem adequadamente ofensas a direitos, que eu caracterizo depois como esse insulto moral, mas que aparecem quando os cidadãos não são tratados com a consideração que eles acham que merecem, mas têm dificuldade de expressar dessa maneira. Então, esse livro, de fato, depois teve vários desdobramentos, inclusive uma discussão maior sobre concepções de igualdade e cidadania, e eu devo concluir um novo livro até o final do ano sobre desigualdade de tratamento e cidadania no Brasil, onde a discussão sobre diferentes maneiras de se entender a igualdade ou a igualdade cidadã, Brasil, Estados Unidos, Canadá, em alguma medida a França, onde eu fiz também um pouco de pesquisa, é, embora o foco seja no Brasil, eu realço a minha compreensão do Brasil a partir de contrapontos com esses países. A peculiaridade brasileira estaria, por um lado, em você atribuir importância à ideia de cidadania, mas ter um padrão de tratamento desigual na sociedade brasileira nos vários planos, na sociedade civil, assim como nas instituições do Estado. E eu tenho argumentado que uma das características que singularizam o Brasil é a confusão entre direitos e privilégios, que você tem nesses outros países também, direitos e privilégios, mas, diferentemente do Brasil, nesses outros países que eu mencionei, é razoavelmente claro aonde tem vigência direito e privilégio, e no Brasil é frequentemente confuso. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito apropriado, né? Apesar de a sua tese ter sido realizada há algum tempo, a temática é contemporânea, né? E tem muitos desafios pela frente, né, Luiz? Professor, um dos fundadores da Universidade de Brasília foi o antropólogo Darcy Ribeiro. Poderia ressaltar a importância da antropologia na evolução da sociedade humana e também comentar sobre a excelência do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Mas não, com prazer, Isaac. Primeiro, uma breve palavra sobre o Darcy Ribeiro, que teve uma importância bastante grande para a educação no Brasil, para muito além da antropologia. No que concerne a antropologia que se instituiu no Brasil com os programas de pós-graduação, ele teve muito pouca influência, o Darcy, embora tenha sempre marcado a contribuição na discussão sobre indigenismo e etnologia indígena. Tem um livro muito importante com repercussão aqui, que é Os Índios e a Civilização, e também um ensaio, o Irá Vai à Procura de Deus, que depois virou um filme também interessante, bonito,
São boas contribuições do Darcy, que, além disso, criou o Parque Nacional do Xingu, o Museu do Índio, enfim, certamente o nosso fundador aqui da universidade é uma pessoa com grandes contribuições. Agora, para a pós-graduação no Brasil, ela teve impacto principalmente a partir do primeiro programa no Museu Nacional, criado em 68. Meu pai, que você conheceu e mencionou, foi uma pessoa bastante importante nesse processo. E o programa de pós-graduação na UNB foi criado basicamente por ele também em 1972. Já havia aqui na UNB uma renovação iniciada pelo Roque Laraia, na área de ciências sociais, e o programa aqui, com a vinda do meu pai para cá, teve um apoio grande da Fundação Ford, que apoiou várias iniciativas dele ao longo da trajetória dele, e o programa foi sempre muito forte, primeiro na área de indigenismo, além do meu pai, o professor Roque Laraia, o professor Júlio César Melatti, Alcida Ramos, né? Foi contratado também o professor Klaas Wortmann, que ele trabalhava mais com o campesinato. O Klaas foi aluno de um dos primeiros cursos de especialização criados por iniciativa do Darcy, mas quem levou o curso adiante foi meu pai, nos anos 50. Esse curso era feito no Museu do Índio, o Klaas Wortmann, que depois fez doutorado em Harvard, estudou lá. A UNB, o departamento da UNB, desde então, é, manteve um nível de excelência muito reconhecido, primeiro com esses professores que eu mencionei, uma parte deles, é, nessas áreas do indigenismo, etnologia indígena, campesinato e alguma coisa de antropologia urbana também. E nos anos 90, houve a renovação bastante interessante do departamento também. Eu fui contratado em 87, o Gustavo Ribeiro foi contratado mais ou menos na mesma época, 87, 88, e tanto eu quanto ele, como depois o professor Wilson Trajano, que é o atual diretor do Instituto, ele, o Trajano, contratado nos anos 90, primeiro marcamos o programa com pesquisas antropológicas fora do Brasil. Eu tinha feito a pesquisa nos Estados Unidos, o Gustavo na Argentina e o Trajano na África. Essa prática de fazer pesquisas fora do Brasil, que passou a marcar o departamento da UNB, é o programa de pós-graduação em antropologia que tem mais docentes e alunos fazendo pesquisa fora do Brasil. E depois das nossas iniciativas, tem professores como Daniel Simeão, Kelly Silva, Andréia Lobo, Juliana Braz Dias, a Soraya Fleischer, todos esses com pesquisas fora, e mais recentemente a Cristina, eu não cheguei a mencionar todos, o departamento também cresceu muito, mas queria mencionar a Cristina Patriota, que começou uma pesquisa na China também, que tem poucos brasileiros que estudam a China, né? Então, o programa de pós-graduação em antropologia da UNB ampliou muito o universo de referência das suas pesquisas e colaborou digamos assim, para uma ênfase maior, digamos, nos contrastes entre as pesquisas feitas nesses vários lugares e com as nossas compreensões, digamos assim, sobre o Brasil também. E o departamento, o programa de pós-graduação em antropologia sempre foi avaliado com as melhores notas pela CAPES, e a minha expectativa é que isso se mantenha na avaliação por vir, creio eu, que no próximo ano, depois no final de mais 4 anos. Muito bom. Ressaltou
a importância, né, da antropologia, né? E tivemos muita sorte, né, de ter uma massa crítica de líderes, né, da antropologia no Brasil, na nossa querida Universidade de Brasília. Professor Luiz Roberto, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, Isaac. Para ser sucinto, eu vou ler uma pequena nota que eu redigi com esse propósito, que é o seguinte: a antropologia social ou cultural tem por objetivo entender diferentes modos de vida e visões de mundo que lhes dão sentido, né? As visões de mundo que lhes dão sentido. Ao situar as diferenças de modo contrastivo, o pesquisador amplia seu universo de referências e renova a compreensão sobre sua própria sociedade e respectivos modos de vida. Com as melhorias recentes nos meios de comunicação e de deslocamento pelo mundo, a interação entre povos e culturas distintas faz parte do cotidiano de todas as pessoas e a antropologia nos ajuda a entender e conviver com as diferenças, sem deixar de contribuir para uma melhor compreensão do nosso próprio modo de vida. Quer dizer, a antropologia tem uma contribuição especial a dar nesse mundo cada vez mais multicultural, com mais demandas de reconhecimento de identidades diversas, e na compreensão e articulação dessa multiplicidade de visões e interesses, a antropologia dá uma pequena contribuição a nós todos. Essa seria a minha mensagem. É muito importante essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ecoar na mente de muitos jovens, né, que mal conheciam a antropologia e se dedicar a essa dimensão da ciência, né, importante, né, no aprimoramento, devido ao conhecimento mais profundo, né, dos costumes, dos hábitos, dos pensamentos, aprimorar a nossa sociedade planetária, né, que está precisando, né, de dar um salto positivo, né, no sentido de termos um mundo melhor e mais justo. Professor Luiz Roberto, muito obrigado pela essa excelente, importante e instigante conversa, né? Desejo sucessos que se repitam nas suas contribuições à antropologia e agradeço de coração nesse nosso bate-papo. É, esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.